Olá pessoal, vamos começar então mais uma aula de redação. Vamos discutir hoje um tema que vai envolver uma questão mais abstrata do ponto de vista teórico, que é a arte, mas com efeitos concretos na sociedade. Vamos ver então acessar a proposta, entender qual que é o caminho de discussão que o tema propõe para nós. Olha só. A partir do material de apoio e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A Importância da Arte como Expressão Artística. Apresente, ao final, uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de maneira coerente e coesa argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. É importante a gente pensar, a partir da frase temática apresentada na proposta, num entendimento prévio desse tema. A arte é importante, ela é importante como uma expressão, né? Então a gente pode parafrasear aqui, ó. A importância, da expressão artística Se eu penso nessa frase, ela me leva a algumas inferências. Nós estamos lidando com o conceito de que a arte é uma expressão, portanto, a arte é uma linguagem. Olha, e é uma linguagem importante. Cabe-nos, então, já fazer algumas considerações aqui. Por exemplo, por que a arte, no sentido de linguagem, de expressão, é importante? E a gente pode perguntar ainda em que sentido é importante. Para a gente ter um ponto de partida, algo a buscar ali na coletânea. Vamos ver então os seus motivadores e pensar aqui nessas questões. Primeiro texto. A arte pode e deve ser vista como um instrumento de inclusão social, complementando as diversas formas de desenvolver aprendizagens nas diferentes áreas do conhecimento. O filme Vem Dançar mostra como a arte de dançar foi incluída no cotidiano de uma escola e como, por meio dela, um professor mobilizou jovens que eram marginalizados pela sociedade, despertando neles a descoberta de valores pessoais e culturais. Considerando o exemplo mostrado no filme, é possível analisar as decorrências relacionadas ao elevado número de jovens brasileiros que estão afastados das escolas e se encontram em situações desumanas, imersos no mundo da criminalidade, da violência e do tráfico de drogas. Diante dessa analogia, faço algumas indagações. A arte tem mesmo o poder de resgatar e incluir socialmente esses jovens? Inserir determinadas vertentes artísticas no cotidiano das escolas é o caminho para atrair jovens e livrá-los do mundo da criminalidade? Qual a contribuição da arte no desenvolvimento dos jovens? Então, a leitura que esse texto coloca é na direção de que a arte é um instrumento de inclusão social e a arte ela pode, por exemplo, combater desigualdades. A arte, por ser um instrumento de inclusão social, combate desigualdades. Então, eu já tenho, olha, em que sentido é importante a arte, a expressão, a linguagem artística, ela é importante por quê? Uma resposta o texto 1 já dá, porque ela combate desigualdades ao promover determinados mecanismos de inclusão. Aqui, a partir desse texto, eu posso pensar nos projetos sociais de inclusão, dança, música, que acontece muito, por exemplo, em periferias, retirando os meninos da criminalidade, né? Chegando a acessar esse sujeito antes da questão da violência, da criminalidade, por exemplo.
Ela coapta o aluno antes da criminalidade chegar até ele. Então, uma resposta nós já temos nessa direção. Vamos ler, então, o texto 2 e observar. Então, aqui, ó, em que sentido ela é importante? A gente já tem um sentido apontado, ó. É um sentido concreto, é um sentido objetivo. Ó, inclusão social. Tá? O segundo texto, olha lá. Enquanto a ciência tranquiliza, a arte perturba. Olha lá. Então, esse texto 2, a arte perturbar significa provocar. Então, a arte leva à reflexão, transforma. Né? Então, aqui eu tenho um conceito de arte na noção de crítica. Ó, compreensão de uma realidade. Compreensão de realidades. Então, aqui eu já vou no lado oposto. Em que sentido? Além do sentido concreto objetivo, a arte tem um sentido mais subjetivo, abstrato. Né? Que é quando ela, por meio dela, ó, já que ela é linguagem, a arte permite ao homem, por exemplo, ó, compreensão. Da realidade. Né? Permite compreender a realidade, permite entender por meio das expressões. Aí aqui, olha, essa visão vai me levar para o âmbito do que vem a ser, então, essa linguagem. A linguagem, arte é linguagem porque a arte é expressão. O homem existe, o homem está no mundo, ele se relaciona por meio de linguagens, seja idiomas, seja signos, né? Sejam sistemas artificiais que ele cria para se comunicar e comunicar é estabelecer relações. A gente pode, então, explicar a arte, já que ela é expressão, ela é linguagem, e a linguagem permite o homem existir, é por meio da linguagem que o homem se racionaliza, compreende a si, compreende o outro, entende a sua realidade no entorno, né? Então, a arte é expressão, a expressão leva a isso, a arte também leva. A arte permite ao homem compreender quem ele é, compreender a realidade no qual ele está inserido. Ela permite, então, o engajamento político, empoderamento de minorias. Então, está mais nesse sentido, que é subjetivo abstrato, mas que leva a mecanismos concretos, manifestações concretas. Nesse sentido aqui, ó, como repertório cultural, eu posso recorrer ao pensamento aristotélico. Posso recorrer a Aristóteles, a noção de logos, não igual à palavra, mas igual à razão. O homem vem à razão, ele racionaliza-se por meio da palavra, da linguagem, por meio da comunicação. Então, olha só, tecnicamente, a importância da expressão artística. Está defendendo que a arte é uma expressão, é uma linguagem e é importante. Ela é expressão porque, da mesma maneira que a linguagem permite a compreensão de si, entender, racionalizar, né? A arte, então, faz isso. A arte é um instrumento. Olha os exemplos que a gente tem aí. A literatura, né? As artes plásticas no decorrer da história, que contaram histórias, criticaram, né? Você tem o exemplo aqui, olha, quando você fala, ó, a arte leva à transformação, à reflexão. Olha aqui o exemplo. A gente tem o contexto da ditadura militar, em que a gente tem, por exemplo, a poesia e o movimento musical perturbando, né, provocando, levando à reflexão e fazendo um engajamento político ali, a crítica social que se deu basicamente por meio dessas manifestações artísticas. Então, olha lá, a arte é importante? Ela empodera, ela politiza, ela engaja, ela transforma. É um exemplo que a gente pode dar aqui, tá bom? O outro texto motivador ali. Então, ó, só recapitulando. Ela é importante por isso. Ela permite o homem existir, comunicar,
entender a sua realidade. Em que sentido que ela é importante? Ela tem uma importância concreta porque ela permite, por exemplo, a inclusão social, o empoderamento. Ou seja, muitas minorias, elas ganharam força por meio de instrumentação artística. Pensa no movimento hip hop, né? Pensa no movimento do funk, por exemplo. A questão do samba, a voz negra, as manifestações dos terreiros, né? Então você tem ali, olha só, um instrumento artístico dando voz, dando força, dando visibilidade social a determinados grupos. São exemplos que vocês podem desenvolver, né? E no campo mais subjetivo é esse, a reflexão que ela leva, né? A fruição, até mesmo o entretenimento. Você tem uma realidade, você tem a fuga momentânea dessa realidade por meio, por exemplo, do cinema, da leitura, né? E etc. E que também é importante para o homem existir, né? Texto 3, olha lá. A arte é apenas um substituto enquanto a beleza da vida for deficiente. Desaparecerá proporcionalmente à medida que a vida adquirir um equilíbrio. Então, a arte é uma forma de buscar equilíbrio. O equilíbrio humano. E esse equilíbrio é igual à razão. É uma forma, é uma paráfrase daquilo que já está aqui nas reflexões da arte refletora e no pensamento aristotélico, né? A arte nos leva à mediania, o meio termo, aquilo que Aristóteles definia como equilíbrio, como racional. E o texto 4, percebam que o texto 1, o texto 2 e o texto 3 abordam aspectos positivos da arte como uma expressão. O texto 4, ele vai problematizar para nós a situação, vai problematizar no sentido de apontar uma questão negativa. Olha, eu tenho um buraco aqui nesse quadro, e esse buraco vai ser chamado de peça orçamentária realista. É o orçamento. O orçamento é um rombo, ou seja, não existe. E olha o sujeito aqui. A arte moderna é um saco. Pintam um quadro com um rombo no meio e acham que é uma obra-prima. Então, esse sujeito aqui está expondo uma situação. A arte não é valorizada. E ela não é valorizada por quê? Porque não há, na realidade, não existe orçamento. O orçamento é um rombo, né? E do ponto de vista da sociedade, a sociedade não valoriza. A arte moderna é um saco, né? Então, é uma questão ali, uma relação circular. A arte, qual que é a problematização que existe? Ela não é valorizada pelas políticas públicas que não investem e pelo próprio cidadão que não reconhece a importância e o valor que ela tem. Então, olha só, há uma desvalorização da arte. Então, eu posso pensar aqui, o Estado, como é que ele participa disso? Faltam políticas públicas. A sociedade, né? Por meio da ignorância, olha, a ignorância social, o não reconhecimento. E você tem ainda a própria mídia, por meio da indústria cultural, né? A mídia, por meio da indústria cultural, o que ela faz? Ela sobreleva uma manifestação e anula as outras. Não há democracia, né? Não há um acesso democrático àquilo que o comercial coloca para as pessoas cultuarem como arte. Então, olha, a mídia ela atua de que maneira? Por meio aqui uma manifestação, é a indústria cultural. Cultura de massa. Então, percebam, né? Eu tenho uma relação de conflito. A arte tem todos esses benefícios que nós já discutimos, porém, entretanto, contudo, há uma desvalorização social que vem do Estado, que não investe, que vem da sociedade, que é ignorante, não reconhece, não busca, e vem da mídia, que transformou a arte numa forma de lucro por meio da indústria cultural. Né? Então você precisa formar, você precisa que o Estado invista de maneira, dê um novo valor para a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura,
Vocês vão pesquisar aí como é que é o funcionamento dessa lei de incentivo à cultura para vocês entenderem o que precisa modificar nela, né? Torná-la menos burocrática para que o artista menor consiga colher os benefícios que essa lei lhe oferece, porque muitos grandes artistas, que às vezes nem precisam, né, do recurso dessa lei, não precisaram, que é subjetivo. Quando eu falo que não precisa, é porque comparativamente aos artistas menores em construção, eles têm uma vantagem, mas acabam que esses maiores acessam mais devido à infraestrutura por trás, assessoria que eles têm. Então é preciso que essa lei seja mais acessível aos menores artistas, para patrocinar o seu trabalho, né? É importante você pensar no currículo escolar para que essa sociedade seja menos ignorante. Olha só, manifestações de ignorância social. A questão do erudito versus o popular. Existem mitos sociais de que a arte erudita, a arte acadêmica, ela é cara e a arte popular é barata. Não é. Haja visto esses shows aí dessa cultura de massa, esses artistas de cultura de massa, os ingressos são caríssimos. E muitos eventos ditos eruditos, por exemplo, algumas peças teatrais, algumas óperas, têm preço popular ou até mesmo gratuidade, só que não tem a divulgação, a publicidade, a propaganda no entorno disso. Então você paga 200, 150 ou até mais reais por um show de cultura de massa, da moda, que a mídia fala, mas você não vai gratuitamente à ópera, você não vai gratuitamente ao teatro, você não vai gratuitamente a shows do Bumba Meu Boi, a apresentações do frevo, né? a elementos mais ali da cultura local, porque não tem a publicização disso. Então, falta esse acesso, falta a sociedade ser formada no sentido dela querer acessar uma cultura no sentido mais amplo. Ora, vivemos um país heterogêneo, multicultural, mas o que tem mandado é uma cultura imposta por pequenos grupos. Precisa ressignificar isso. A escola tem que trabalhar isso. O Estado pode interferir nesse currículo. Não é fazer a obrigatoriedade da prática artística. Eu posso ter, por exemplo, a teoria da arte, a história da arte está presente no currículo escolar. E além da teoria, né, da história da arte, o pensar, a reflexão sobre a arte ser algo obrigatório na escola, a escola deve ter como uma alternativa a prática, né? Oferecer aula de música, oferecer aula de dança, oferecer aula de pintura, né, balé, ou seja, obrigatório? Não, porque a arte exige um talento, né? Então, o aluno faz ali uma provinha de aptidão, se ele quer dançar, se ele quer cantar, se ele quer tocar um instrumento, se ele quer desenhar, ele vai ter subsidiado ali pela escola essa sua formação alternativa. E na grade fixa lá, junto à história, a geografia e a matemática, ele tem a história, o pensamento artístico para ele trabalhar e desenvolver. Muitos são os caminhos. Tudo bem, pessoal? Então, aguardamos aí a escrita do texto de vocês sobre essa temática.